Vamos lá, comecei a gravação, agora sim. Pessoal, na última aula, então, a gente falou de raízes, né? Radiciação na forma trigonométrica. E aí, lembra? Ó, já estou compartilhando com vocês a minha tela. Vocês estão vendo aí minha tela? Tá aparecendo aí? Sim? Brasil. Então, olha só. Então, a gente falou das raízes e tal. Vocês querem pedir questão do material? Sim ou não? A 69 da apostila? 69, vamos ver. 69. Da PUC? Desse ano, uma do ITA, a da apostila desse ano. Ué, que estranho. Posso mandar foto no grupo ali? Aquela versão nova que eu mandei? Não, pera aí, eu mando pro senhor. 2021? A versão nova que eu mandei, 2021? Ah, tá. Achei que tu tava... Não, vamos lá. Tô com ela aqui. Eu achei que você tava falando da 2020. Mas beleza, 2021. A 69. É de 2020 mesmo. Ué, estranho. Botei lá no grupo, velho. A de 2020 pra mim não é uma questão da PUC. Estranho. Ah, tá. A do ITA, né? ITA 2001. Pera aí. Achei aqui. Ela tá como 67 no material novo. Tá, 67. Deixa eu pegar aqui as outras alternativas. Tá aqui. Pronto. Então tá lá. A gente quer saber o número complexo z igual a tem argumento igual a π sobre 4. Nesse caso, alfa é igual a... Bom, lembra, seguinte, quando é que um complexo tem argumento π sobre 4? Aqui está a parte real, aqui está a parte imaginária, certo? O que é o argumento? O argumento é esse ângulo aqui, que o segmento que liga a origem até o afixo do ponto do afixo de Z é esse ângulo formado entre o eixo real e o segmento que liga a origem até o afixo do complexo Z. Esse cara aqui é π sobre 4, ou seja, 45 graus. Bom, a gente sabe que o afixo ele tem coordenadas A e B, né? Certo? Se aqui é π sobre 4, então o que a gente pode afirmar? Que A é igual a B e que ambos são positivos. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu pegasse lá no terceiro quadrante, o A também seria igual ao B, mas ambos seriam negativos, né? O π sobre 4 garante que o Z está no primeiro quadrante, né? Então, se A é igual a B, então eu tenho que a parte real, que é 1 menos cosseno alfa sobre seno alfa cosseno alfa é igual a 1 menos 2 cosseno alfa mais 2 seno alfa sobre seno de 2 alfa. Né? Bom, a primeira coisa que a gente nota logo de cara é que seno de 2 alfa é 2 seno alfa cosseno alfa, né? E 2 seno alfa cosseno alfa, ó, corta aqui. Então a gente pode passar o 2 para lá multiplicando, vai ficar com 2 menos 2
cosseno alfa igual a 1 menos 2 cosseno alfa mais 2 seno alfa. Aí, ó, o menos 2 cosseno alfa vai se cancelar e aí a gente vai ficar com passo 1 para lá, eu vou ter 2 seno alfa igual a 2 menos 1 vai dar 1. Então, seno alfa é igual a 1/2. Aí ele fala que o alfa está de 0 a π sobre 2. Então, se seno alfa é meio, então alfa é 30 graus, né? π sobre 6. π sobre 6, letra A de Amã. Tranquilo? Tá? Então era isso aí que era para fazer. Você tinha que dizer que ambos são iguais. Beleza? Professor, dá para pedir mais uma? Dá, pede aí. Mandar ali no grupo. Ah, tá. A 72. Essa aqui do item. Também. Então, reparem que essas questões são do ETA, mas não necessariamente são difíceis, né? Então, importante que vocês não fiquem assustados aí. Então, ó, 72. Z igual a 1 mais I raiz de 3 e Z vezes conjugado de W igual a 1. E alfa é um argumento de Z vezes W. Então, alfa é igual a... Então, vamos lá, né? Ó, vamos lá. Bom, eu consigo descobrir o W, né? Eu sei que Z vezes o conjugado de W é igual a 1. O que isso significa? Que o conjugado de W é 1 sobre Z, e 1 sobre Z é 1 sobre 1 mais I raiz de 3. Eu consigo tirar o W a partir daí, né? Mas eu preciso fazer essa divisão multiplicando pelo conjugado do de baixo. 1 menos I raiz de 3, 1 menos I raiz de 3. Né? Então, você vai ter o quê? Em cima vai dar 1 menos I raiz de 3. E embaixo, quadrado primeiro menos quadrado segundo, vai dar 1 mais 3 vai dar 4. Certo? Vai dar 4. Então, isso é o conjugado do W, né? O que vai ser o W, então? Vai ser 1/4 mais I raiz de 3 sobre 4, né? Porque eu tenho que trocar o sinal de menos para mais. Porque se o conjugado é com menos, é porque o original tinha mais. Legal. Aí a gente quer saber o Z vezes W, o argumento de Z vezes W. Então, olha só. Quem vai ser Z vezes W? Z vezes W vai ser o Z, que é 1 mais I raiz de 3, vezes isso aqui, que eu posso escrever como 1 mais I raiz de 3 sobre 4, só para me ajudar, né? Então, ó, vai ficar 1 mais I raiz de 3 ao quadrado sobre 4, né? Aí vai dar quadrado do primeiro, quadrado do segundo vai dar menos 3, né? Porque vai ficar I ao quadrado é menos 1, mais 2 raiz de 3i sobre 4. Então, aqui vai dar menos 2 mais 2 raiz de 3i sobre 4. Aí ele quer saber o argumento, né? Então, olha só, separando aqui, a parte real vai ficar menos meio mais raiz de 3 sobre 2i. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para achar o argumento? Eu vou marcar esse complexo no plano, né? No plano de Argand-Gauss, imaginário, real. Aí vamos lá, parte real é menos meio, parte imaginária é raiz de 3 sobre 2. Menos meio, e aqui é raiz de 3 sobre 2. O que é o argumento que eu estou buscando? É esse ângulo aqui. É esse ângulo θ aqui.
Para me ajudar, o que eu vou usar? Eu vou usar esse ângulo auxiliar, o alfinha, certo? Como é que eu faço para usar esse alfinha? Eu tenho que achar alguma informação trigonométrica dele. O mais normal é a gente usar tangente mesmo, né? Por quê? Porque eu já sei o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, vou usar o tangente de alfa. Ó, tangente de alfa é cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é 1/2. Repare que o tamanho é 1/2. Esse menos meio é a coordenada, que são coisas diferentes, né? Já falei sobre isso. Que vai dar raiz de 3. Então não confunda tamanho com coordenada. A coordenada ela te dá duas informações: tamanho e sentido, né? Tamanho e posição do ponto em relação ao zero. O tamanho é só o tamanho, né? Então, se a tangente de alfa é raiz de 3 e o alfa é um ângulo de triângulo retângulo, o alfa é 60 graus. Então, o θ, que é 180 menos alfa, vai ser 180 menos 60, que vai ser 120 graus, que em radianos é 2π sobre 3, certo? 2π sobre 3, letra C. Tá legal? Dava para fazer de um outro jeito, acho que mais rápido, tá? Que seria o seguinte: você primeiro usa o fato de que o Z ele está no primeiro quadrante, né? Ele é 1 e aqui é a raiz de 3, aí o argumento dele vai ser 60 graus, certo? A gente pode usar o seguinte, ó, o argumento do produto de dois complexos é igual à soma dos argumentos, né? Porque não é isso que a gente faz? Quando a gente multiplica dois complexos, a gente não soma os argumentos? Então, o argumento do produto é a soma dos argumentos. Então, o argumento de Z vezes W é o argumento de Z mais o argumento de W. O argumento de Z a gente já conhece, né? É 60 graus, é π sobre 3. Isso aqui é π sobre 3. Né? Agora, o argumento de W, aí eu consigo tirar por essa ideia aqui, né? Porque o que acontece? Como eu tenho que arg Z vezes arg conjugado de W é argumento de Z mais o argumento do conjugado de W. Só que lembra que o conjugado de W, quem é? É aquele complexo que está aqui embaixo, né? Ele tem a mesma parte real, mas a parte imaginária tem um sinal trocado. Então, se o argumento dele é alfa, o do outro é menos alfa, né? Então, vai ser argumento de Z e o argumento do conjugado de W vai ser menos o argumento de W. E isso vai ser igual ao argumento de 1, que é 0. Né? Então, o argumento de Z é igual ao argumento de W. E a gente já sabe que é π sobre 3. Então, ó, esse cara também vale π sobre 3, o argumento. Então, por isso que dá 2π sobre 3. Tá? Então, daria para fazer assim também. Beleza, Leonardo? Beleza, senhor. Foi agora. Valeu. Show! Mais alguém quer pedir questão? Eita. Ô, Pivete, 77. 77 é a questão da escola naval? Tem que ver 77 qual material? Isso aí. Então é do material novo, aquele que eu mandei no grupo. Isso. Tá. 77, Escola Naval 2011. Essa questão ela complica porque ele embola vários assuntos ao mesmo tempo, né? Ele mistura exponencial com números complexos. Vamos lá. A inequação com inequação. Tá, então vamos lá. A inequação x ao quadrado menos 6x menor ou igual a menos x ao quadrado mais px mais c tem como solução o intervalo de 0 a 2. Tá? Solução é intervalo
de 0 a 2. Tá? Onde P e C são reais. Tá. Aí seja Q a maior raiz da equação, a representação trigonométrica de P mais IQ. Então tá, então vamos resolver uma coisa de cada vez. Primeiro eu tenho que resolver a primeira coisa e depois a segunda. Então, ó, a primeira eu quero resolver essa inequação aqui. Vou passar para lá, vou ficar com 2x ao quadrado. Aí eu tenho menos 6x com menos px, então eu vou ter menos 6 mais px menos c menor ou igual a zero. Certo? Passei todo mundo para o lado esquerdo. Essa é uma inequação de segundo grau em que o coeficiente a é positivo. Então, o que a gente faria? A gente acharia as raízes, faria o estudo do sinal, certo? Vai dar uma parábola com concavidade para cima. Como a gente quer que dê menor ou igual a zero, a gente vai querer esse intervalo aqui, né? Certo? E aí esse intervalo vai ser, ele quer o quê? Que a resposta, o conjunto de solução seja de 0 a 2. Ou seja, na prática, ele quer que mais, menos, mais. Ou seja, na prática, ele quer que as raízes dessa equação sejam 0 e 2. Vê se está claro isso. Tá claro, mas o Pivete, não é 6 menos P ali? Não, porque vai ficar menos P com menos 6. Fica menos 6 mais P, né? Porque eu ficaria com menos X, foi mal. né? Foi? Tá? Então, eu quero que as raízes dessa equação sejam 0 e 2. Vê se está claro isso. Tá claro. Claro? Beleza. Então, a gente pode, como eu quero saber os coeficientes, a gente pode usar aquelas relações entre coeficientes e raízes, relações de soma e produto. Então, ó, a soma das raízes, que é, lembrando que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, né? Aquela relação da soma das raízes. Então, a soma das raízes, 0 mais 2, é igual a menos o b, ou seja, menos o coeficiente de x, que é menos 6 mais p, sobre a, que é 2. Então, a gente vai chegar na conclusão que aqui esse menos cancela com esse menos. Aí a gente vai ter 6 mais p é igual a 2 vezes 2, 4. Logo, p igual a 2. Certo? Nós achamos o p. E aí o c está associado ao produto das raízes, né? x1 vezes x2 é igual a c sobre a, né? Então, olha só. O produto das raízes é 0 vezes 2 vai ser igual ao último coeficiente, que é menos c, sobre o primeiro, que é 2. Então, a gente vai ter que c é 0. Certo? Então, beleza, mas nem precisava, a gente só queria saber o P, né? O C é uma besteira. Diga. O P ali não vai ser menos 2. Ah, é, menos 2, valeu. Tava ali. Tava ali. P é menos 2, beleza. Tá, agora vamos para a segunda parte, né? Então, essa aqui foi a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte do problema, que é resolver essa equação exponencial, que é 4 elevado a módulo de x mais 1 igual a 16 vezes 2 elevado a módulo de x mais 1 menos 64. Aqui a gente faz aquela mudançazinha de variável, né? Eu vou chamar 2 elevado a módulo de x mais 1 de W. Tá, dessa vez eu vou aceitar. Vou chamar de W. Tá? Vou chamar de W. Aí o que vai acontecer? Chamando de W, o que acontece? A gente fica com W ao quadrado, né? Porque 4 é 2 ao quadrado, então isso aqui vai dar W ao quadrado, igual a 16W menos 64. Então, passa tudo para o mesmo lado, vai ficar W ao quadrado menos 16W mais 64 igual a 0. Essa é uma equação do segundo grau, né? O W vai ser menos B, que é 16, mais ou menos raiz de delta, que vai ser 256, menos 4 vezes 64 dá 256 também. Então, delta dá 0. Tá? Sobre 2A, sobre 2. Então, isso aqui vai dar 8. Tá? As duas raízes são 8, né? Esse aqui é um trinômio, isso aqui é W menos 8 ao quadrado, né? Por isso. Então, W é igual a 8. Se o W é 8, lembra que W
não é x. O w é 2 elevado a módulo de x mais 1. Então, quando eu descubro que o w é 8, então 2 elevado a módulo de x mais 1 é 8. E 8 é 2 ao cubo, né? Então, a gente obtém que módulo de x mais 1 é igual a 3. Então, x mais 1 é igual a mais ou menos 3. Então, o x vai ser o quê? 3 menos 1, que dá 2, ou o x vai ser menos 3 menos 1, que dá menos 4. Certo? Aí o que ele fala? Ele fala que é a maior das raízes. A maior das raízes é o 2, né? Então, a gente está falando... Então, o Q é 2. Aí o que ele quer saber? Ele quer saber a representação trigonométrica de P mais IQ. Então, a gente tem o complexo Z igual a P mais IQ, que vai ser o quê? O P, que é menos 2, menos 2 mais 2i. Aí ele quer saber a representação trigonométrica desse complexo. Vamos ver. Então, a parte real, parte imaginária. Aí, ó, a parte real é menos 2, parte imaginária é 2. Então, tá aqui. Esse é o complexo. Aí eu quero saber quanto é esse ângulo aqui, esse ângulo θ. Aí esse é mais fácil, né? Por quê? Porque, ó, como aqui é 2 e 2, esse ângulo é de 45 graus, né? Consequentemente, esse ângulo tem que ser 135 graus, né? E o módulo dele é a diagonal desse quadrado de lado 2, então vale 2 raiz de 2. Com isso, a forma trigonométrica dele é 2 raiz de 2 cis de 135, que é 3π sobre 4, né? Então, 2 raiz de 2 cis de 3π sobre 4, letra B de biscoito. Beleza? Brasil? Foi, Pivete, valeu. Selva. Mais uma questão aqui. Ita 76. Cadê a questão? Cada um tem uma versão diferente da apostila e cada uma está num lugar diferente. Tem que achar aqui. Ah, achei. Essa questão é legal porque caiu na SpaceX muito parecida, né? Se vocês olharem aí, em 2018 caiu uma questão muito parecida com ela na SpaceX. É, não tão parecida, mas parecida. Vamos lá. No meu aqui está como 91. Vamos lá. Se A é igual a cosseno de π sobre 5 e B é igual a seno de π sobre 5. Então, número complexo. Cosseno de π sobre 5 mais I seno de π sobre 5 elevado a 54. Tá. Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu quero calcular... cis de π sobre 5 elevado a 54. Bom, a gente sabe que potência de um complexo na forma trigonométrica a gente faz como? A gente multiplica o argumento, né, e eleva o módulo. Então fica 54π sobre 5. Como é que eu faço isso aqui? Bom, isso aqui repare que esse arco ele é maior que uma volta, né? Ele é maior que 2π, então ele é maior que uma volta. Então eu tenho que achar o arco côngruo da primeira volta. Como é que eu faço?
Eu pego o numerador e divido pelo dobro do denominador, certo? Aí vai dar quanto? Vai dar 5, né? Resta o 4, não é isso? Aí o que vai acontecer? O 54, ele é 10 vezes 5 mais 4. Aí a gente, só que a gente quer 54 π sobre 5. Então multiplica por π sobre 5, vai dar 54 π sobre 5 é igual a 50 π sobre 5 mais 4 π sobre 5, né? Esse 50 π sobre 5, né, vai simplificar, vai dar 10 π, que representa 5 voltas, né? Então a gente dá 5 voltas e para nesse aqui, que é a primeira determinação positiva. Então o cis de 54 π sobre 5 é igual ao cis de 4 π sobre 5. Tá? Lembra do bizu que eu ensinava? Você pega o numerador, divide pelo dobro do denominador, aí o resto você junta com a fração do 5 que você tem, né? No caso, como é π sobre 5, você fica 4 π sobre 5. Ou você faz esse esqueminha aqui que eu fiz também, né? Que é, você escreve a ideia da divisão, depois multiplica pela fração. Beleza. Aí dá isso aqui, cis de 4 π sobre 5. Só que o que é isso? Cis de 4 π sobre 5. Isso vai dar cosseno 4 π sobre 5 mais i seno 4 π sobre 5. Aí a gente tem que tentar... Só que ele quer que a resposta esteja em função de a e de b, né? E a e b são o cosseno e o seno do π sobre 5. Então eu preciso escrever esses caras em função do π sobre 5. E aí é mais trigonometria, né? O 4π sobre 5 está onde? Está aqui no segundo quadrante. Esse aqui é o 4π sobre 5. E qual é o ângulo que ele forma com a horizontal mais próxima? A horizontal mais próxima dele é o π. O ângulo que ele forma aqui é π sobre 5, é o que está faltando. Então, tudo dele em módulo é igual ao do π sobre 5. Sendo que o cosseno dele é negativo, então o cosseno dele é menos o cosseno do π sobre 5, e o seno dele é positivo, então o seno dele é igual ao seno do π sobre 5. Então, olha só, então, ó, o cosseno de π sobre 5 é A, vai ficar menos A, e o seno de π sobre 5 é B, então vai ficar menos A mais BI. Menos A mais BI, letra B de biscoito. Certo? Difícil? Difícil? Foi aqui. Foi? Eu gosto dessa questão, acho ela muito boa para a prova de vocês aí. Acho que ela é uma questão que faz muito sentido aí. Ela usa trigonometria, bastante trigonometria, né? E usa a ideia de números complexos também. Acho ela bacana. Mais alguma? Posso seguir com a matéria? Então tá, vou avançar. Essa foi a última foto, então vou avançar. Pessoal, então... faltou a gente falar de uma parte de números complexos que são aqueles problemas de lugares geométricos, que é importante a gente tratar disso. Falar um pouco mais sobre a parte geométrica, que cai muito nas provas. Então vamos lá, isso que a gente vai tratar agora. Então, a última coisa que a gente falou foi sobre a interpretação geométrica das raízes. Só ver qual foi o tópico para a gente continuar a numeração, né? A gente parou no tópico...
4.4. Então agora a gente vai para o tópico 5. Tá? Lugares geométricos envolvendo complexos. Então, primeiro eu preciso falar sobre a interpretação geométrica do módulo da diferença. Tá? Isso aqui é bem comum de ser explorado aí nas provas. Então, olha só. Se você tiver módulo da diferença entre Z e W, isso pode ser interpretado geometricamente como a distância entre os afixos dos complexos Z e W. Tá? Módulo de Z menos W é a distância entre os afixos de Z e W. Por quê? Por quê? Pensa só. Imagina que o Z ele é um complexo A mais BI e o W é um complexo C mais DI. Se a gente fosse marcar esses dois complexos no plano, ó, aqui estaria o Z, né, com parte real A, parte imaginária B, e aqui estaria o W com parte real C, parte imaginária D. Certo? O que seria a distância entre eles? O que seria a distância? Bom, pela geometria analítica, a gente poderia calcular pelo teorema de Pitágoras, né? Isso aqui seria um triângulo retângulo, cujos catetos seriam ΔX e ΔY, né? Então, essa seria a distância que nos interessa. A distância entre eles seria d ao quadrado igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Só que quem é ΔX? É C menos A. C menos A ao quadrado. E quem é ΔY? É D menos B ao quadrado. Certo? Beleza. Agora vamos calcular o módulo da diferença. Bom, se Z é A mais BI e W é C mais DI, quem seria Z menos W? Z menos W seria A mais BI menos C menos DI. Então, quem seria Z menos W? Seria juntando parte real e parte imaginária, né? Seria A menos C mais B menos DI. Quem seria módulo de Z menos W? Seria raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tá certo? Ou módulo de Z, fazendo melhor aqui, o módulo de Z ao quadrado seria o quê? Parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Repare que essa expressão que a gente encontrou, ela é idêntica a essa expressão que a gente encontrou, né? Ok? Então, de fato, o módulo da diferença dos complexos dá a mesma coisa que a distância entre os seus afixos. Tá? Preciso que vocês tenham entendido bem isso aqui. Sim ou não, gente? Oi. Sim. Sim? Sim. Vamos ver um exemplo. Não precisa de exemplo, não. Vamos falar de... Tá, e por que isso é importante? Tá? Isso é importante pelo seguinte.
É comum nos exercícios ele falar o seguinte, a gente ter que interpretar geometricamente alguns conjuntos. Então, ó, ou representar, né? Representar geometricamente os complexos Z, tá? Então vamos lá, quais são os tipos de exercício? Primeiro, mais comum assim é ele falar assim, ó, módulo de Z igual a 2. Quais são os complexos Z geometricamente tais que módulo de Z igual a 2? Módulo de Z igual a 2 a gente pode interpretar como sendo a distância de Z até a origem, né? Porque o módulo é isso, é a distância de Z até a origem, igual a 2. Então, qual seria o lugar geométrico? Ou seja, qual seria a curva formada por todos os complexos Z que satisfazem isso? Seria uma circunferência, né, de centro na origem e raio 2. Seria uma circunferência de centro na origem e raio 2. Opa. Tudo bem? Seria isso aqui, uma circunferência de centro na origem e raio 2. Por aqui estaria passeando o complexo Z, para ele ter módulo 2. Tá? Se você quiser entender isso algebricamente, é possível também. Seria como? Você pode entender módulo de Z como sendo raiz da parte real. Na verdade, se a gente escrever Z como x mais y, tá? Ou a mais bi, né? No caso, quando a gente está falando da parte geométrica, é interessante você escrever x mais y, que aí as equações ficam bem parecidas com a de geometria analítica. Aliás, vamos ver se a gente lança um curso de geometria analítica, hein? Próximo curso, pelo que ganhou na votação, é geometria analítica. Bom. Então, olha só, módulo de Z é raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Se módulo de Z é igual a 2, você eleva ao quadrado, você vai chegar em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, que é uma circunferência de centro na origem raio 2. Não, igual a 4. Aqui igual a 4. Certo? Beleza. Tá, e daí? E daí que essa interpretação do módulo ela ajuda a fazer outros exercícios. Por exemplo, e se eu tivesse assim, módulo de Z mais 2 igual a 1? Como é que seria a interpretação geométrica desse conjunto? Cuidado, eu não posso escrever assim. Para eu usar a interpretação geométrica do módulo, eu preciso que seja uma diferença, né? Porque é módulo de Z menos W. Então, se tiver uma soma, eu tenho que enxergar isso aqui, eu tenho que escrever isso aqui como uma diferença. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é módulo de Z menos 2 igual a 1. Pronto. Como é que eu interpreto isso aqui? Eu estou dizendo que a distância do complexo Z ao complexo menos 2 é constante igual a 1. O que isso significa? Significa que eu tenho aqui uma circunferência de centro no menos 2 e raio 1. Centro no menos 2, aqui, e raio 1. Certo? Por aqui está passeando o Z. Tá legal? Você também pode interpretar isso algebricamente, né? É só você chamar o Z de x mais yi. Então, repare, Z mais 2 vai ser o quê? X mais 2 mais yi. Logo, quem vai ser módulo de Z mais 2?
vai ser raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Se esse módulo tem que ser igual a 1, você eleva ao quadrado, você vai chegar na equação x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Certo? Que, para quem já viu equação da circunferência, sabe que é uma circunferência de centro no menos 2 e 0 e raio 1. Beleza? Então tá. Bom, por que eu estou trabalhando isso com vocês? Porque, por exemplo, tem exercícios que ele fala o seguinte, ó. Por exemplo, uma questãozinha da própria SpaceX aqui. Que ele fala assim, ó, módulo de Z mais 2... aqui, deixa eu botar o ano. Questão SpaceX 2015. Eita, travou o computador. Vamos lá. Questão da SpaceX 2015. Era assim, módulo de Z mais 2 menos 3i igual a módulo de Z menos 1 mais 4i. Certo? Bom, então, você pode fazer isso aqui de duas formas. Tá? Primeiro modo, você interpretar geometricamente. Ó, se eu estou falando que é módulo, primeiro eu tenho que enxergar como diferença, né? Então tem que botar o menos em evidência. Aí vai ficar menos 2 mais 3i igual a módulo de Z, coloco o menos em evidência, 1 menos 4i. Certo? Tem que colocar o menos em evidência para isso aqui se tornar uma diferença. Porque aí a gente enxerga o seguinte, ó, a distância do Z ao complexo menos 2 mais 3i é igual à distância do complexo Z até o 1 menos 4i. Certo? O que isso significa? Significa que o Z ele está no que a gente chama de mediatriz, né? Porque olha só, quando eu tenho dois pontos, quais são os pontos que estão igualmente distantes desses dois pontos aqui que eu vou chamar de A e de B? Né? São os pontos o quê? Você acha que ele pode estar aqui? Você acha que essa distância pode ser igual a essa? Não, né? Será que ele está aqui? Não, né? Porque essa distância não é igual a essa. Se ele não pode estar nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, onde que ele tem que estar? No meio, né? Ele tem que estar aqui no meio. São justamente os pontos aqui, ó, que estão nesse meio aqui. Certo? Esses pontos estão igualmente afastados de A e de B. Certo? Estão na mediatriz. Então é isso. O Z ele tem que estar igualmente afastado do menos 2 mais 3i e do 1 menos 4i. Então vira um problema de geometria analítica de determinação da mediatriz. Tá? Então vamos lá. Aí tem que ver, eu não sei se vocês lembram de... Se vocês já viram. Vocês já estão dando geometria analítica, não? Já. estamos tendo. Já viram a equação da reta? Sim. Já. Ah, é? Ah, então Brasil. Então é tranquilo que eu vou falar aqui. Então, ó, esse aqui, ó, menos 2 mais 3i. É o ponto associado ao menos 2 e 3. Certo? E o outro é 1 menos 4i. Então, x igual a 1, y igual a menos 4. Estaria aqui, sei lá, mais ou menos aqui. Seria o ponto 1 e menos 4. Vou fazer assim que é melhor. Esse aqui seria menos 2 e 3. Que não vai poluir tanto a figura. Certo? O que eu estou buscando é a mediatriz desse segmento. Então, olha só, vou ligar esse
ligar aqui e vou pegar a mediatriz desse segmento. É aqui que está o complexo Z. Tá legal? Ele está numa perpendicular passando no ponto médio. É aqui que está o complexo Z, de forma que ele está a uma distância igual dos dois aqui. Tá certo? Então ele é algum ponto dessa reta, não sei qual, mas ele é algum ponto dessa reta. Então vamos lá, como é que a gente acha a mediatriz? Bom, a mediatriz é uma reta perpendicular passando pelo ponto médio, pelo ponto M aqui. Então vamos lá, vamos determinar esse ponto médio. O ponto M, ele é dado pela média aritmética das coordenadas. Então vai ficar menos 2 mais 1 sobre 2 e 3 menos 4 sobre 2. E aí que vai ficar menos meio e menos meio. Então, menos meio, menos meio. Certo? Esse é o ponto médio. E a equação dessa reta? Bom, a gente tem que saber o coeficiente angular. A gente vai achar o coeficiente angular M dessa reta e o da perpendicular vai ser menos o inverso, né? Porque o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Então, esse coeficiente angular, lembra, é ΔY sobre ΔX. Vai ser menos 4 menos 3 sobre 1 menos menos 2. Então, vai ficar 1 mais 2. Então, aqui vai dar menos 7 terços. Menos 7 terços. Assim, o coeficiente angular M', que é o da perpendicular, é 3 sétimos. Né? Porque você tem que trocar o sinal e trocar o numerador com o denominador. Então, a equação da mediatriz, do lugar geométrico de Z, vai ser o quê? Ioiô, meu xoxô, né? Então, y menos o y do ponto. Então, vai ficar y mais meio igual a coeficiente angular, que é 3 sétimos, x mais meio. Tá aí. Era isso que ele pedia. Qual era a equação da reta? Tá legal? Só que ele fazia ali uma conta para deixar ela mais bonita, né? Ele fazia lá uns MMC. Aí dava... Deixa eu fazer a conta aqui. Vai ficar... Fazer MMC do lado esquerdo vai ficar 2y mais 1 sobre 2 igual a 3 sétimos de 2x mais 1 sobre 2. Né? Aí a gente corta o 2. Aí a gente fica com 14y mais 7 igual a 6x mais 3. Então, ó, 6x menos 14y menos 4 igual a 0. Aí simplifica todo mundo por 2, né? Vai ficar 3x menos 7y menos 2 igual a 0. Certo? Aí você chega nessa resposta. Então, esse é um jeito de fazer, que é usando geometria analítica. Tem um segundo modo também de fazer, que é o seguinte, ó. Que é importante que vocês saibam, que é usando essa ideia aqui algébrica, né? Vamos chamar o z de x mais yi e agora meter conta aí. Olha como é que fica. A gente tem z mais 2 menos 3i. A gente tem módulo de z mais 2 menos 3i igual a módulo de z menos 1 mais 4i. Módulo de z menos 1 mais 4i. Então, se o z é igual a x mais yi, vai ficar módulo de x mais 2, né, mais y menos 3i igual a módulo de x menos 1 mais y mais 4i. Vê se vocês entenderam isso aqui que eu fiz. Né? O x mais yi. O x já juntei com 2, que são a parte real. E o yi já juntei com menos 3i, para ficar y menos 3i. Tudo bem? Perfeito. Tudo bem.
Então tá, aí tem que lembrar, o que é módulo de um complexo? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso tem que ser igual a raiz de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Certo? Aí eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Aí quando eu elevar ao quadrado, os dois lados ao quadrado, eu vou cancelar a raiz quadrada, né? E aí vai sobrar essa soma de quadrados. Já vou desenvolver aqui. Vai ficar, vou desenvolver embaixo para ficar grande, né? X ao quadrado mais 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 6y mais 9. Isso é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado mais 8y mais 16. E aí, bom, x ao quadrado e y ao quadrado cancelam do outro lado, né? Então ficamos com... vou passar esse 2x para o outro lado, eu vou ficar com 6x. Né? Vou juntar aqui. Vou juntar 4x com menos 2x. Vou juntar menos 6y com mais 8y. E o 4 com 9 com 1 com 16. Tá? Então eu vou ficar com 4x com mais 2x, 6x. Menos 6y. Esse 8y vai para lá, ficar menos 14y. Aí aqui 4 com 9 dá 13. E aqui dá 1 com 16 dá 17. Passa para lá, menos 4. Igual a zero. Aí simplifica todo mundo por 2. Vai dar 3x menos 7y menos 2 igual a zero. Olha lá, bateu a resposta, né? E aí, qual dos dois jeitos vocês gostaram mais? Primeiro ou segundo? Primeiro. Primeiro? Fala aí, gente. Fala comigo. Curte mais o segundo. O segundo? Também gostei É mais bom do vocês segundo. conhecerem os dois, tá, gente? Eu estou mostrando os dois, não é porque eu quero aparecer, não. É porque realmente é bom vocês conhecerem. Porque tem questão que você não vai conseguir interpretar aquele módulo como distância. Então você tem que fazer esse x mais y para poder desenvolver. A gente vai fazer isso agora. Tá? Tudo bem? Então, por isso que é bom vocês conhecerem os dois jeitos, porque eu não sei como vai vir na prova. Pode ser que apareça aquele mais simples, como eu fiz, módulo de z-2 igual a um número. Aí você interpreta rapidamente como uma circunferência. Mas esse... Agora, quando você tem esse tipo aqui, módulo igual a módulo, você interpreta também, dá uma mediatriz, mas aí você tem que resolver o problema por analítica. Agora, tem situações que você não consegue resolver de jeito nenhum, né? E aí? Mas vocês entenderam? Absorveram aí? Sim, senhor. Tá safo? Professor, no Selva. caso, o segundo modo que o senhor ensinou ali seria um modo mais abrangente de resolver esse tipo de questão. Sim, sim. Pode dizer que o segundo módulo é mais abrangente. Ele é mais abrangente. Mas é bom você entender o... não precisa também tanto, assim. É bom você entender o primeiro, assim, porque você ganha tempo. Entendeu? Numa prova, né, não sobra tempo. Então, você ganhar tempo é um fator muito importante. Entendeu? Porque olha só aqui. Porque... Aqui, por exemplo, na hora de fazer a circunferência, ó, fica bem mais rápido, né? Se você interpreta a distância, fica uma linha. Aqui você tem que desenvolver, entendeu? Então dá um pouco mais de trampo. Mas, beleza. Ô, Eric. Oi. Tu pode... Ele volta ali um pouquinho, por favor. Ali onde? Peraí. Aí. Eu não tenho muito bem, só porque ali, por exemplo... Z ali na questão da SpaceX, tá? Z mais 2 menos 3i, né? Módulo disso. Eu não entendi o menos ali. Então, porque olha só, para interpretar como distância, ó, é módulo da diferença que é a distância, não é módulo da soma. Então, para eu poder interpretar como distância, eu tenho que escrever aquilo como uma diferença.
Entendeu? Por quê? Porque só quando você faz a diferença é que aparece o A menos C e o B menos D. Entendeu? Que é o ΔX e o ΔY. Tá legal? Então, olha só. Quando eu tenho aqui módulo de Z mais 2 menos 3i, eu tenho uma soma do Z com 2 menos 3i. E eu tenho que escrever isso como uma diferença de dois complexos. Então, fica Z, aí coloco o menos em evidência, fica menos, aí o 2 vira menos 2 e o menos 3i vira mais 3i. Vê se essas coisas não são equivalentes. Se eu pegar esse menos e trocar o sinal de todo mundo, fica 2 menos 3i, que é o que eu tinha antes. Ah, tá. Agora eu entendi. Não tinha entendido porque eu tinha feito isso. Tá, agora Entendeu? foi. Senão eu não posso interpretar isso aqui como distância. Se eu deixar... Eu não posso dizer que isso aqui é a distância do Z para o 2 menos 3i. Isso está errado, porque não é. É a distância do Z para o menos 2 mais 3i. Entendeu? A mesma coisa do outro lado, ó. Eu tenho módulo de Z menos 1 mais 4i. Não é a distância do Z para o menos 1 mais 4i. Eu tenho que colocar o menos em evidência para transformar isso numa diferença. Aí pronto, é a distância do Z para o 1 menos 4i. Foi? Foi, obrigada. Selva. Vamos lá, então. Então essa foi a segunda solução aí. Agora, ó, por exemplo, uma questão que caiu na prova da Escola Naval. Vou pegar um exemplo aqui da Escola Naval. Ó, questão da Escola Naval 2016. Que ele fala o seguinte, ó. Módulo de Z menos 1 é igual a 2 vezes o módulo de Z mais 1. Tá? Tá vendo? Aqui, o que você vai... Você até consegue interpretar como distância, mas você não consegue resolver, entendeu? A gente estaria dizendo que a distância do Z até o 1, né? Porque é Z menos 1, é igual ao dobro da distância. Aí, como é Z mais 1, é do Z até o menos 1, né? Porque Z mais 1 é Z menos menos 1. Certo? Tem que botar o menos em evidência. Então tá, e beleza, a distância do Z até 1 é o dobro da distância do Z até o menos 1. E daí? Isso é o quê? É uma mediatriz, é uma circunferência, é uma elipse, é uma parábola? Não sei, entendeu? Então não adianta. Não adianta mesmo. Tá? Então, o que você tem que fazer? Aqui não tem jeito, você vai ter que chamar o Z de x mais y. Tá? Ô, Pivete, Selva. não tem aquele bagulho, tipo, de 2 para 1 que é o baricentro? Teria como fazer por isso ou tô fumando muito? É muita maconha. Tá, Brasil. Brasil. Não, assim, o que acontece? O baricentro, o que acontece? Você tem um ponto, né? Você tem, por exemplo, assim, você tem um triângulo, aí você tem aqui o ponto médio, M, vamos lá, A, B, C. Aí aqui está o baricentro G, certo? Ele está afastado do A o dobro do que ele está afastado do M. Então, ele teoricamente satisfaz essa ideia de que ele está o dobro de distância de um, ele está em relação ao outro. Show de bola. O problema é que ele é um ponto do lugar geométrico, ele é um ponto da curva, entendeu? Imagina que eu tenho aqui dois pontos, um ponto A, um ponto B, e eles formam um segmento de tamanho 6. Aí eu quero saber os pontos tais que a distância eu quero o ponto P de forma que a distância que o P está do A seja o dobro da distância do P que está até o B, certo? Então, assim, uma possibilidade é ele estar dentro do segmento, ele poderia estar aqui. Aí a distância que ele está do B é x, a distância que ele está do A é 2x. Como tudo tem que ser 6, então x é 2 e aqui é 4. Então, essa é uma possibilidade.
Mas isso não dá pra gente saber qual é o lugar geométrico. Depois que você sai do ponto, qual é o próximo ponto? Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Quais são os outros pontos? Tá aqui, talvez. Entendeu? Entendeu, Ruaro? Foi. Valeu. Você sabe um ponto, mas você não sabe os outros pontos, tá? Existe uma teoria sobre isso. A gente diz, na verdade, que quando você tem que um ponto está tão afastado do outro, um número K de vezes que ele está afastado do primeiro, a gente diz que isso é um círculo de Apolônio, tá? Então, dá sempre uma circunferência, ok? Mas foda-se, a gente não sabe teoria sobre isso, então a gente vai fazer do modo mais infante, certo? Uou! Beleza. Certo? Então vamos lá. Então, vamos fazer do modo infante. Mas, enfim, guardem que dá uma circunferência. Isso aqui vai dar uma circunferência. Bom, o que vai ser módulo de z menos 1 igual a 2 módulo de z mais 1? O que isso significa? Significa que módulo de x menos 1 mais yi é igual a 2 vezes o módulo de x mais 1 mais yi, certo? Aí, o que é módulo? É raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso vai ser igual a 2 vezes a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, certo? Aí eu elevo os dois lados ao quadrado. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado, eu vou cancelar a raiz, né? Aqui, ó, vai elevar ao quadrado. Lembrando que o 2 também vai ser elevado ao quadrado, né? Então eu vou ficar com x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Já vou abrir os quadrados. Vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado. E do outro lado eu vou ter 4 vezes. Já vou desenvolver ali os quadrados. Vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1 mais y ao quadrado. Certo? Então, ó, olha o que vai ficar para mim. Eu vou ter... enfim, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 8x mais 4. Certo? Aí passa todo mundo para o lado de lá. A gente vai ficar com 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 10x mais 3 igual a 0. Certo? Beleza? E aí, isso aqui é uma equação de quê? Dá para ver que é uma circunferência, né? Não sei se vocês já chegaram nisso, mas vai ser uma circunferência por quê? Porque ele tem x ao quadrado e tem y ao quadrado e ambos estão com o mesmo coeficiente, né? E mesmo sinal, positivo. Então isso aqui vai ser uma equação de circunferência, tá? Mas como é que eu obtenho o centro e o raio? Bom, para obter o centro e o raio, eu vou dividir a equação por 3, né? Para ficar o x ao quadrado e o y ao quadrado ficarem com o coeficiente 1. E vou juntar os termos em x e em y. Então vai ficar x ao quadrado. Eric, Opa. tem possibilidade de ser um ponto alguma dessas vezes? Tem possibilidade sim. Peraí, deixa eu pensar aqui. Acho que não. Não, acho que não tem não. Acho que sempre vai dar uma circunferência. Acho que vai dar sempre uma circunferência. Não, pode ficar tranquilo que vai dar sempre uma circunferência. Beleza. Tá? Que precisaria, para ser, teria que ser um... o K seria 0, ou o L seria... Não, vai ser sempre uma circunferência. Aí dividindo por 3 vai dar x ao quadrado mais
10 terços de x, né? E aí a gente tem que completar o quadrado. Metade de 10 terços é 5 terços. 5 terços ao quadrado é 25 nonos. Então a gente vai somar 25 nonos e subtrair 25 nonos, certo? Com isso, essa equação se torna x mais 5 terços ao quadrado. Sempre ficam os números feios, né, quando você faz esse negócio no lugar geométrico. Mais o y ao quadrado que eu já tinha. Aí aqui, como eu dividi por 3, ficou mais 1. Igual a 0. Certo? Aí eu vou juntar o menos 25 nonos com o 1. Vai dar quanto? Menos 18 nonos. Não, menos 16 nonos. Aí vai passar para lá e vai ficar 16 nonos. Então a equação vai ficar x mais 5 terços ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16 nonos. Isso aqui dá uma circunferência, né? O centro vai ser o ponto menos 5 terços e 0, e o raio vai ser 4 terços. Certo? Então era isso. Ele perguntava isso, né? Os complexos Z que satisfazem a equação formam uma... Aí letra A, circunferência. Letra B, uma elipse. Letra C, entendeu? Reta. E por aí vai. Tá? Aí era uma circunferência. E ele também pediu o centro e o raio, né? Uma circunferência de centro tanto e raio tanto. Eram as alternativas. Vocês vão achar essas questões aí na apostila. Beleza? Safo, gente? Beleza. Beleza? Não é fácil. Mas, como vocês viram, já caiu na SpaceX aquela questão chatinha do módulo ali, igual ao módulo. Tá? E aquela foi a questão de 2014. Foi o primeiro ano, se eu não me engano, que a SpaceX cobrou complexos. Aquela foi a primeira questão da história de complexos da SpaceX. Foi ela ou foi a próxima que a gente vai fazer agora? Entendeu? Foram as primeiras questões. Então, assim, a SpaceX ela pega pesado em complexos, né? Ela não são questões muito triviais, não. Por isso que eu queria reservar um tempo bom para a gente trabalhar essa parte geométrica dos complexos. Porque isso é muito explorado nas provas. Tanto quanto aquela parte de trigonométrica, a parte das raízes e tal. Acho que aquela parte das raízes está até caindo mais do que essa parte geométrica ultimamente, mas a gente nunca sabe o que vem na prova, né? Pode ser que eles mudem a tendência, né? Como eu sempre falo para vocês, né? Vocês olham as provas anteriores, mas o cara da banca também olha. Então ele não chega lá na hora de propor as questões, de fazer as questões da prova, ele olha assim, pô, os alunos estão estudando raízes, né? Pô, não vou ser sacana com eles, né? Eles já estão estudando isso, não vou botar uma coisa que eles não viram. Eu vou botar mesmo que já caiu no ano passado, né? Porque eles já estão estudando, pô, vou ajudar. Né? É claro que eles não pensam assim. Vocês acham que o cara da banca pensa assim? Não. Né? O cara da banca pensa como? Cara, todo ano a gente está cobrando raiz de número complexo. Então, cara, eu vou fazer diferente, né? Esse ano eu vou fazer uma questão diferente. Vou fazer uma questão de módulo. Vou fazer uma questão de circunferência. Entenderam? Então, por isso que não dá para vocês ficarem só... vou cagar para isso... Porque muitas vezes acontecia isso, entendeu? O pessoal cagava para essa parte da aula, lá quando eu dava aula presencial, aí em Porto Alegre, e o pessoal cagava para isso, que falava, não vai cair, não vai cair, isso é muito pesado e tal. E não é assim que funciona, né? Tá? Então, assim, as questões da SpaceX, elas são pesadinhas. Bom, vamos lá. Continuando aqui, o que mais que a gente tem que saber fazer? Feita essa análise assim de distância e tal, de lugares geométricos, ele costuma fazer perguntas sobre isso, tá? Determinadas perguntas que a gente tem que saber responder. Então deixa eu fazer a tal da... Botar a questão que caiu da SpaceX. Ó, achei a questão aqui da SpaceX, que é o seguinte, ó. Essa foi a primeira questão que caiu na prova, né? Porque ele começou a cobrar, eles inseriram geometria analítica em números complexos e polinômios em 2014, né?
Eu lembro bem que foi justamente o ano que eu entrei no Elite. Olha só. Então eles... Então tá aí. Questão 2014. Essa foi a primeira questão cobrada. De todos os complexos Z que satisfazem a condição módulo de Z menos 2 menos I, olha que presente, né? Já deixou na forma de diferença, né? É uma mãe essa espécie. Existe um complexo Z1 que fica mais próximo da origem. Qual a parte real desse complexo Z1? Então vamos lá. Então ele fala o seguinte, ó, módulo de Z menos 2 menos 2i, olha aí, igual a 1. Ou seja, ele já está colocando como módulo de uma diferença, né? Então a gente já pode interpretar isso aqui como sendo a distância entre o complexo Z e o complexo 2 menos 2i. Essa distância já é igual a 1. Certo? Tá, e daí? E daí que, se é isso, então a gente pode afirmar que como a distância do Z a um ponto fixo é igual a um valor fixo, então o Z está numa circunferência cujo centro é o ponto 2 menos 2i, né? O ponto 2 e menos 2. Então tá aqui. Parte real, parte imaginária. Então aqui, ó, 2 menos 2. Esse é o complexo 2 menos 2i. Aí ele fala, ó, de todos os complexos Z que satisfazem essa condição. Ó, repare que são infinitos, né? Todos esses complexos aqui, eles formam uma circunferência, né, de centro no ponto 2 menos 2 e raio 1. Tá? Beleza. Existe um número complexo que fica mais próximo da origem. Tá? Então, repare, de todos esses pontos, qual deles é o mais próximo da origem, desse ponto aqui, ó, da origem do sistema. Tá? Quando você tem uma circunferência, olha o bizu, hein? Eu tenho uma circunferência e um ponto, qual é o ponto da circunferência mais próximo desse ponto aqui, P? Tá? Se você quiser encontrar, basta você fazer o seguinte, ó, pega o centro da circunferência e liga no ponto P. Onde ele cruzar primeiro é o ponto mais próximo, chamar de Q. E esse aqui é o ponto mais afastado, vou chamar de R. Certo? Se eu pego qualquer outro ponto intermediário, a distância não é tão grande, né? Não é nem tão grande quanto R, mas nem é tão pequena quanto Q, né? Tudo bem? Então, ó, como ele queria o ponto mais próximo da origem, era só você fazer o quê? Você traça uma linha que vai da origem até o centro da circunferência, certo? Esse aqui é o ponto mais próximo, é o tal do complexo Z1 que ele fala. Z1. E esse aqui seria o ponto mais afastado, né? O Z2. Ok? Aí o que ele quer saber? Ele quer saber a parte real desse complexo. Vamos achar as duas, né? Vamos achar o complexo. Como é que a gente acha esse complexo aqui? Como é que a gente acha esse complexo? Bom, da seguinte forma, quando ele quiser esse problema especificamente, de achar aquele que tem a mais próximo de alguma coisa, o bizu é você fazer o seguinte, ó, você sabe esse tamanho todo aqui, porque você sabe o centro. Então você sabe que essa distância toda aqui, vou chamar aqui de... chamar o centro de C, certo? A gente sabe que OC
é igual a 2 raiz de 2. Por quê? É a diagonal desse quadrado de lado 2, né? 2 raiz de 2. Como o raio da circunferência é 1, então eu sei que esse pedaço aqui vale 2 raiz de 2 menos 1, né? Porque tudo isso aqui é 2 raiz de 2 e o raio da circunferência é 1. Certo? E aí o que acontece? Como eu quero achar a parte real, eu quero saber esse x aqui, né? Beleza? Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma semelhança de triângulos, né? Eu sei que ó, x está para 2, assim como 2 raiz de 2 menos 1 está para 2 raiz de 2. Tá? Ok? Aqui talvez nem precise fazer isso, né? Porque como a gente está falando de um triângulo de 45 graus, né? Porque isso aqui é um quadrado, aí né, você poderia fazer por diagonal do quadrado, né? Você poderia enxergar isso aqui como sendo a diagonal do quadrado. Ou, no caso mais geral, você faz por semelhança de triângulo, porque vamos supor que não fosse diagonal de quadrado, né? Aí, bom, enfim. Você pode usar seno de 45 também, né? Pode usar trigonometria. Mais importante é você notar que esse complexo é o que você quer e que o módulo dele você tira rapidamente como? Pela distância até o centro da circunferência, que a princípio você sempre tem, menos o raio. Certo? E se fosse a outra? É só somar o raio. Aí você sabe o módulo, né? Beleza, então. Vamos lá. Então, vou fazer por semelhança. Ó. X está para 2, assim como a hipotenusa, que é 2 raiz de 2 menos 1, está para a hipotenusa do grande, que é 2 raiz de 2. Certo? Aí, bom, dá para cancelar aqui o 2 com 2. Dá para separar essas frações, vai ficar 2 raiz de 2 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Aí vai cortar aqui o raiz de 2, e a gente fica com 2 menos raiz de 2 sobre 2, né? Racionalizando. Aí faz MMC, o x vai ser 4 menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, 4 menos raiz de 2 sobre 2, letra A de amiguinho, certo? E o y? Se eu quisesse o y desse ponto. O y ele tem o mesmo valor de x, né? Porque esse ângulo é 40, isso aqui é um quadrado, né? Só que o problema é que ele é negativo. Então, se eu quisesse o y, ele seria menos o x, né? Então, seria raiz de 2 menos 4 sobre 2. Então, quem seria esse tal complexo Z1? Seria 4 menos raiz de 2 sobre 2, mais I vezes raiz de 2 menos 4 sobre 2. Certo? Beleza, gente? Sim? Beleza. Tranquilo? Tá? Mas a pergunta não era essa, né? A pergunta era só o x. Então, tá aqui. Então, esse é um tipo de problema que ele pode fazer. Uma das perguntas que ele faz quando ele dá esse problema de circunferência é ele pedir qual o complexo mais próximo da origem, ou o complexo de módulo mínimo, né? Porque a distância em relação à origem é o módulo dele, né? Então, ó, o módulo de Z1 é o módulo de Z mínimo, é o valor mínimo que eu obtenho para o módulo de Z. Né? De todos esses Z's aqui, o que tem módulo mínimo é esse aqui, é o Z1. Tá? Então ele pode fazer esse tipo de pergunta também. Tá legal? Pode fazer a pergunta dessa forma também. Que mais? Agora, outra pergunta clássica também que eles gostam de fazer qual é o complexo que tem argumento máximo ou argumento mínimo. Então, para exemplificar isso, vou pegar essa questãozinha da EFON aqui. Tá? Eu acho ela bem maneira. O número complexo Z, né, tal que módulo Z, cosseno mais seno θ, sendo I a unidade imaginária e θ de 0 a 2π, que satisfaz
a inequação módulo de z menor ou igual a 2, módulo de z menos 3i menor ou igual a 2, que possui menor argumento. Tá? Então, assim, aqui ele pediu o de menor módulo. Agora, ele também pode pedir o de menor argumento. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode fazer isso da seguinte forma. Primeiro, vamos fazer essa figura, né? Se eu tenho... Aqui, se eu não me engano, não é módulo de z menos 3i, é módulo de z mais 3i. Tá? Aqui está um errinho de digitação. Módulo de z mais 3i. Então, vamos lá. Se eu tenho módulo de z mais 3i menor ou igual a 2, o que isso significa? Que módulo de z menos 3i é menor ou igual a 2. Tá? Aí repare, o que vai dar isso aqui? Significa que a distância entre o z e o menos 3i é menor ou igual a 2. Tá? E aí, vamos lá. O que esse menor ou igual torna diferente esse exercício em relação ao outro, né? Porque no outro era só igual, não era menor ou igual. Agora é menor ou igual, né? O que isso muda? Isso muda o seguinte, lá a gente tinha uma circunferência, certo? Por quê? Porque todos os pontos têm a distância igual ao raio, a 2 no caso. Agora, quando a gente fala menor ou igual a 2, a gente está falando da circunferência além da região interior dessa circunferência. Porque são pontos que têm a distância menor que 2, né? Tá? Então, como é que você interpreta isso aqui? Como sendo um círculo, né? Uma região interior da circunferência a gente chama de círculo. Ou uma região circular, ou região interior da circunferência. Então, seria um círculo de centro no menos 3i, que seria no menos 3 e 0. Melhor, 0 e menos 3. 0 menos 3 e raio 2. Tá? Então, essa é a diferença entre circunferência e círculo. Né? No círculo, você está falando de uma região. Na circunferência, você está falando, né, de uma... Na circunferência, está falando de uma linha, né? Só da linha que está envolvendo. Beleza. E agora? Bom, vamos fazer essa figura. O centro está no ponto 0 e menos 3, ou seja, ele está em cima do eixo Y. Aqui. Parte real. Parte imaginária. Certo? O centro está aqui, ó, no menos 3i. E ele quer saber o de menor argumento. Né? O que seria o menor argumento? Se a gente for pegar aqui, vamos fazer uma figurinha aqui. Todos esses complexos. Cada complexo vai ter um argumento diferente. Ó. Aqui vai ter um argumento. Né? Lembra que o argumento é esse ângulo aqui. Né? Se eu pegar esse complexo, ele vai ter um outro argumento. Se eu pegar esse aqui, vai ter um outro argumento. Cada um deles vai ter um ângulo diferente. Em que situação eu vou ter o menor de todos? O menor de todos vai ser quando eu pegar aquele que está bem na tangente aqui pela esquerda, né? Então, ó, o que me interessa é esse complexo aqui que está bem na tangente pela esquerda. Seria esse complexo Z que tem o argumento mínimo, né? O menor argumento é o dele. Seria
Θ mínimo. Qualquer outro complexo vai estar mais à direita e vai ter um ângulo maior, né? E o argumento máximo? O argumento máximo apareceria quando eu pegasse a tangente aqui pela direita, né? Beleza. Ok, e aí eu quero saber quem é esse complexo Z aqui, né? Qual é a parte real e a parte imaginária desse complexo Z? Então vamos lá. Para isso, eu vou fazer o quê? Ó, vou pegar a parte real, marcar aqui a parte real e a parte imaginária. Então a parte real aqui é x, a parte imaginária aqui que é y. Tá legal? E o que eu vou fazer? Bom, se eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, o que eu faço? Muito rápido. Liga no centro. Bom! Liga no centro. E por que eu faria isso? Tem algum motivo? 90 graus. Exatamente. Quando a gente liga o raio a uma reta tangente, no ponto de tangência elas são perpendiculares, né? Eles formam 90 graus. E aí acaba gerando um triângulo retângulo. E triângulo retângulo é maneiro? É maneiro, gente? Uhum. É maneiro demais. É maneiro demais. Por quê? Porque você pode usar seno, cosseno, tangente, Pitágoras. É o quê? É uma ogiva nuclear, certo? É aquela ogiva nuclear. Então, olha só. Eu vou chamar esse ângulo aqui dentro desse triângulo retângulo, esse ângulo auxiliar aqui de alfa. Ele vai nos ajudar bastante. Porque, olha só. A gente sabe o seguinte. A gente sabe que esse tamanho aqui, ó. A gente sabe que esse tamanho aqui, que é a hipotenusa do triângulo, esse tamanho aqui mede 3. Por quê? Porque isso aqui é menos 3i, né? Então esse valor de y é 3, né? Menos 3. Então esse tamanho é 3. Ok. O raio da circunferência é 2, né? Porque o raio da circunferência é 2. E aí a gente consegue aqui calcular o módulo por Pitágoras, o módulo do z. Tá? Vamos ver quanto vai ser esse módulo de z. Módulo de z ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. A gente tem que... Eita, travou. Vamos lá. O módulo de z ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado da hipotenusa ao quadrado. Então, a gente vai ter o quê? Que o módulo de z, ó, 9 menos 4 dá 5, então ele vai ser raiz de 5. Tá legal? Então, esse tamanho aqui é raiz de 5. Beleza? E isso é maneiro, por quê? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, com ângulo alfa, em que ele está com todos os lados completinhos, então vai ser bem tranquilo de achar por trigonometria. Ó, repara, quem vai ser o x? Ó, esse tamanho aqui é o módulo de x, né? Porque o x é negativo, então esse tamanho é o módulo dele. Então eu sei o seguinte, ó, como ele é, olhando para esse triângulo retângulo aqui, ó, o módulo de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o raiz de 5. Então, ó, módulo de x, o seno de alfa vai ser o quê? Cateto oposto, que é módulo de x, sobre raiz de 5. Mas quem é seno de alfa? O seno de alfa é o cateto oposto, que é 2, sobre a hipotenusa, que é 3, que é igual a 2/3. Assim, o módulo de x é 2 raiz de 5 sobre 3. Mas lembrando que o x ele é negativo, né? Então, o x é menos 2 raiz de 5 sobre 3. Só tem que lembrar disso, por quê? Porque o x, o ponto está no terceiro quadrante, né? O x e o y dele são negativos. Tá? Isso aqui é o tamanho do x, não é o x, porque o x é uma coordenada. Tá? Beleza. E agora, para tirar o y, o que eu vou fazer? Eu vou usar o cosseno de alfa, né? O cosseno de alfa é o quê? Módulo de y, né? Que é esse cateto aqui, sobre o raiz de 5, que é o módulo de z. Mas quem é cosseno de alfa? Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o raiz de 5, sobre a hipotenusa, que é 3, né? Então vai ser raiz de 5 sobre 3. Consequentemente, módulo de y vai ser raiz de 5 ao quadrado sobre 3, vai ser
5 terços. Lembrando também que y é negativo, logo y igual a menos 5 terços. Tá? Com isso, quem vai ser o complexo z ali, o que tem menor argumento? Ele tem parte real menos 2 raiz de 5 sobre 3 e a parte imaginária menos 5 terços. Então, menos 5 terços de y. Então, ó, a alternativa vai ser menos na letra C. E aí, o que vocês acharam da questão? Boa questão. Boa questão para cair? Curtiram? Aham. Curtiram mesmo? É uma boa questão, né? Ó, isso aí, cara, já caiu muito na AFA, na EFON. Na escola eu não lembro, eu acho que não. Mas na AFA, na EFON cai direto. Cai direto. Aí na SPSEX ainda não caiu. Já caiu o problema do módulo mínimo, né? Que foi esse aqui que eu mostrei, que é 2014. Não caiu ainda o problema do argumento mínimo, né? No IME e no ITA também isso já caiu várias vezes. Tá? Só falta agora cair na SPSEX mesmo. E na Escola Naval. Belezinha? E aí, gente? Curtiram? Estão entendendo? Fala comigo. Sim. Sim? Bom, então, para mim essa parte pode ser considerada finalizada, tá? Números complexos. Essa era a última coisa que eu queria falar. Eu ia falar sobre esses probleminhas aqui, dar ideia para vocês. Então, basicamente a gente pode dividir em dois tipos. Os problemas que vocês vão ter que vocês vão ter o módulo de módulo da diferença, vai ser uma distância. Às vezes vocês vão conseguir interpretar, às vezes não. Quando vocês conseguirem interpretar, eu acho melhor vocês usarem a interpretação, né? Por exemplo, aí você resolve o problema como se fosse em geometria analítica, como a gente fez aqui. Quando não conseguir interpretar, aí você usa a ideia do x mais y, né? Como a gente fez aqui nessa questão da escola naval. Chama o z de x mais y e vai embora. Tá bom? Tá bom. Então tá, Brasil. Bom, então podemos começar polinômios ou vocês querem esperar, querem deixar para começar na semana que vem? O que vocês preferem? A gente acabou o complexo agora. Acabou que esse curso vai ter muito mais duração do que eu esperava, né? Eu tinha proposto ele para ter 6 horas, só que eu acho que como complexo as questões são muito aprofundadas, né? Aí acaba que eu precisei, né, fazer uma aula mais aprofundada e as questões vieram e aí acabou que a gente tomou mais tempo, né? O que vocês preferem? Fazer que nem aquele esquema? A gente fecha em 1h30 agora, na próxima semana a gente faz 2h30 de polinômios. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Porque aí dá tempo de vocês encerrarem. Eu vi que muitas de vocês também não avançaram muito os exercícios, né? Estavam pedindo os primeiros exercícios da parte de forma trigonométrica, né? Então acredito que vocês não conseguiram avançar muito. Então essa é mais uma chance de vocês avançarem tanto nos exercícios de forma trigonométrica quanto nesse de parte geométrica dos números complexos. Tá? Pode ser? Tranquilo. Eu falo mais, como eu falei, por questões didáticas mesmo, para que vocês tenham tempo de estudar aquilo que eu tô dando, né? Porque por mim a gente vai mate rave aqui, né? Eu não tenho essa porra não. Mas só para ter uma continuidade na matéria direita, né? Pode ser? Alguém não quer? Então tá, semana que vem a gente faz então uma aula mais estendida, uma aula estendida, 2h30. Aí já dá bastante coisa de polinômios, né? 2h30 dá para adiantar muita coisa, dá para fazer... Quem sabe aí, dá quase para acabar. Polinômios é mais curto. Polinômios é mais curto do que números complexos, eu acho. Números complexos é mais complicado. Então tá, pessoal, tudo bem para vocês? Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo? Uhum. Então tá, Brasil.
Então, ó, avancem em complexo e não deixem, não caguem para complexo. Façam os exercícios aí pra gente na próxima semana começar a aula rapidinho ali, matando as questões que ficaram faltando. E depois a gente toca em polinômios. E aí, essa semana, vamos começar a acertar a questão do pagamento do curso de Geometria Analítica. Pra gente, eu acredito que não dê para começar ainda terça-feira, né? Essa terça seria a aula de logaritmos, né? Eu posso até fazer... A gente pode até fazer uma aula ali de 1 hora, talvez, de exercícios de logaritmo. E aí, para deixar o pessoal ir acertando aí durante a semana, quem é que vai querer o curso de Geometria Analítica, e na próxima semana a gente começa na terça-feira o curso de Geometria Analítica. Dependendo, eu estava pensando em fazer terça e sábado, né? Terça e sábado, como a gente está fazendo, mas dependendo eu posso fazer terça e quarta. Por quê? Quarta-feira eu dou aula para exatas de cálculo, só que o curso já acabou. A última aula foi essa semana, foi quarta-feira. Então, quarta-feira à noite eu estou livre. Então a gente pode fazer tipo Geometria Analítica terça e quarta, se for interessante para vocês, tá? Ou a gente passa complexos para quarta e faz terça e sábado de analítica para ter alguns dias de intervalo para vocês poderem estudar a matéria. Também acho uma boa. Entenderam? Brasil. A gente puxa polinômios, né? Que a próxima semana já vai ser polinômios. A gente puxa para quarta-feira. Aí, e sábado, talvez sábado que vem, se a gente conseguir já um número de inscritos suficiente, a gente já começa a geometria analítica no sábado que vem e faz terça e sábado, tá? Aí nessa terça vamos fazer ainda a aula de logaritmo, vamos fazer uma aulinha de exercícios aí genéricos, né, de acordo com o que vocês pedirem, ali de 1 hora, 1h30, o que for, para a gente poder matar essa guerra, e enquanto o pessoal vai acertando, para a gente poder dar continuidade ao curso. Beleza? Show, gente? Show. Beleza, então. É isso aí. Flexão! Flexão? O aluno aguentaria? Tá, vambora. Flexão. Ó. Vamos lá. Liga a câmera, aluno. Liga a câmera. Senão não tem flexão, né? Vamos, aluno. Cadê? Bora. Bora, aluno. Bora. Cadê? Ninguém ligou a câmera? Tá ligado aí já, pô. Tem que ligar a câmera, aluno. Eu, hein? Vou ficar aqui eu Tá pagando ligado, sozinho. Pivete? Tá ligado? Bora. Tá ligado, Cadê? Não Pivete? tá aparecendo pra mim? Ah, Eu, tá. hein? Agora sim, agora apareceu. Vamos lá, aluno. Bora. Tá friozinho aí, é? Tá friozinho? Aqui tá frio também. Bora. Vamos. Abaixo. Cima. Baixo. Cima. 2, Baixo. Cima. 3, Baixo. Cima. 4, Baixo. Cima. 5, Baixo. Cima. 6, Baixo. Cima. 7, Baixo. Cima. 8, Baixo. Cima. 9, Segura, aluno. Segura. Vamos lá. Qual é o brado de hoje? Complexos. Complexos. Bom, vamos lá. Baixo. Acima. complexo. Bom. Excelente, aluno. Bom. Então é isso, senhores. Um beijo nas crianças e até a próxima. Valeu, senhor. Valeu. Valeu. Valeu, senhor. Feito.